nós temos trazido, não apenas eu, mas o ministério da igreja, os pastores, nós temos trazido palavras concernentes ao reino de Deus. É muito importante que nós possamos estar atentos, em sintonia com a vontade do Espírito Santo. O que Deus deseja fazer? Como Deus deseja nos usar? E para que nós possamos estar assim, vivenciando esta sintonia com o Espírito Santo, necessitamos viver o reino de Deus. E viver o reino de Deus é viver de fato o governo de Deus em nossas vidas. Deus nos governar, Deus nos liderar, Deus nos guiar. O Senhor, de fato, não apenas nos presidir, mas nos corrigir, e o Senhor dar este mover, estando nós, eu diria, debaixo do mover da nuvem e da coluna de fogo, caminhando, debaixo de um mover sobrenatural, de um mover do Senhor. Porém, o reino de Deus é mais do que um mover sobrenatural. É de fato estar com o Senhor, ter o Senhor. Porque houve um tempo em que Israel teve ainda a coluna, seja de nuvem, seja de fogo, mas o Senhor já não estava mais com eles. O Senhor estava fora do arraial, por causa do mesmo povo, por causa da rebeldia daquele povo para com o Senhor. E o único que tomou uma atitude de buscar estar com o Senhor foi Moisés. A Bíblia diz que Moisés desfez a sua tenda e Moisés foi até onde estava a presença do Senhor. Ele saiu do arraial e ele se colocou diante da presença do Senhor. E ele armou a sua tenda na presença do Senhor. Porque aos benefícios, como a coluna de fogo, a coluna de nuvem, são os benefícios que Deus dava ao seu povo na caminhada pelo deserto. E há, de fato, o desejo pela presença do Senhor, que é capaz de abrir mão dos benefícios para ficar com o beneficiador. Essa foi a postura extraordinária, ao meu ver, de Moisés. E hoje, será que a igreja, em nossos dias, está mais desejosa dos benefícios ou do beneficiador? Será que a igreja, tendo os benefícios e não tendo a presença do beneficiador, se moverá em direção ao beneficiador? Mesmo em detrimento da perda dos benefícios? Será que a igreja se moverá como Moisés se moveu? Isso é de fato desejar o reino de Deus. Porque desejar o reino de Deus, nos benefícios que o reino de Deus dá, é uma coisa.
Desejar o reino de Deus, buscando ao Senhor acima de tudo. Isto é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todos os homens têm suas preocupações, uns maiores preocupações, outros preocupações menores, mas todos nós temos nossas preocupações, temos nossas necessidades. E por vezes as necessidades nos afligem tanto que elas mais governam a nossa vida do que o Senhor. Porque estamos mais nos movendo não pela vontade do Senhor, mas para atender às nossas necessidades. Foi assim que o Senhor Jesus, falando sobre não andar ansioso por coisa alguma, disse as seguintes palavras que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Quantos de fato estão vivendo o reino de Deus, o governo de Deus? Sempre que eu falo reino de Deus, eu gosto de esclarecer isso, que o reino de Deus é estarmos sujeitos à vontade de Deus, ao governo de Deus. Quando de fato oramos como Jesus, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isto é submeter-se, é sujeitar-se ao governo de Deus em nossas vidas. Nós estaremos vivendo o reino de Deus. Dentro do reino de Deus não se vive de qualquer maneira. Dentro do reino de Deus não se fala de qualquer maneira. Dentro do reino de Deus não se comporta
de qualquer maneira. Dentro do reino de Deus, não se ora de qualquer maneira. Dentro do reino de Deus, não se jejua de qualquer maneira. Dentro do reino de Deus, se faz tudo, quer espiritual, quer algo que seja mais mundano, corriqueiro, da nossa vida terrenal, se faz tudo conforme a vontade de Deus. Quando nós temos um temor de estarmos numa constância na presença de Deus. Sabe, os profetas eram homens e mulheres, pessoas especiais, que Deus se revelava a eles, e eles tinham um momento de uma revelação, de uma presença, numa realidade profética em suas vidas. Como Isaías entrando no templo e tendo a visão do Senhor e suas vestes enchendo o templo. Mas os profetas tinham esse momento e depois eles voltavam, digamos, à normalidade da sua vida. O único homem no Velho Testamento que nos parece uma pessoa que não sai desta presença reveladora de Deus, que fica constantemente nesta presença, por isto sendo ele não apenas um profeta, mas sendo até mais que um profeta, como Deus mesmo disse, aos meus profetas eu falo através de sonhos e de visões, mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo boca a boca. Moisés está em minha presença. Moisés está tão próximo de mim, que de boca a boca, da minha própria boca à boca de Moisés, as palavras, as minhas palavras, porque é de se esperar que alguém fale de boca a ouvido, porque assim é o natural. Falo da minha própria boca ao seu ouvido, mas aí disse Deus, falo de boca a boca. As palavras vão de minha boca para a boca de Moisés. A proximidade, quase como um divino beijo. A proximidade. A palavra está ao mesmo tempo na boca de Deus e na boca de Moisés. É o único homem nas Sagradas Escrituras, mas foi o homem que escolheu o beneficiador em vez dos benefícios. Moisés tomou essa postura no Egito. Moisés tomou essa postura no meio de Israel, no deserto. A Bíblia diz que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo a usufruir os prazeres transitórios do pecado, a ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés preferiu, volto a dizer, o beneficiador, em vez dos benefícios. Moisés preferiu ao Senhor, e que mesmo preferindo ao Senhor, se isto implicasse na perda dos seus benefícios, na perda de todos os prazeres que ele poderia ter. Interessante chamar isso de prazeres transitórios do pecado. Porque quando nós escolhemos qualquer coisa no lugar de Deus, isso já é pecado. Quando nós substituímos Deus, isso já é pecado. Então, Moisés
não aceitou, Moisés não aceitou de forma nenhuma perder um momento da presença de Deus. Como eu admiro este homem, porque este homem é um homem. E isso foi a decisão dele, isso foi uma escolha dele. Ele poderia ter feito outra escolha. Ele poderia ter agido de outra maneira. Nem todos agiram como Moisés agiu. Mas se nós queremos viver no reino de Deus, nós temos que colocar algo em primeiro lugar: o reino e a justiça. E o reino e a justiça é fazer essa escolha pelo Senhor. Talvez isso nos pareça algo extremamente básico, extremamente normal. Hoje pela manhã, eu estava falando de onde estão os nossos olhos. Quando nós não colocamos os nossos olhos nas dificuldades, quando nós colocamos os nossos olhos na recompensa, quando nós buscamos aquilo que nos dá esperança, quando nós fortalecemos o nosso espírito de maneira que não desanimemos, que não percamos o ânimo, que não tenhamos um mau ânimo, mas que mantenhamos um bom ânimo. Eu quero fazer a melhor escolha. Você se lembra, e só de dizer a palavra, a melhor escolha, você e eu, todos nós nos lembramos imediatamente de Marta e de Maria. E o que Jesus disse a Marta: Marta, Marta, por que você está tão aflita? Pouco é necessário. Maria fez a melhor escolha, e isso não será tirado dela. E a melhor escolha é escolher Jesus, é escolher estar aos pés de Jesus, é escolher ouvir a Jesus, é escolher render-se a Jesus, é escolher, mesmo que eu perca tudo mais, não perderei a Cristo. Quando nós fazemos uma escolha como essa, nós fazemos a melhor escolha. Mas o detalhe é que nem sempre a verdadeira melhor escolha, aos olhos dos outros, é a melhor escolha. Escolhemos a Cristo. Mas muitas pessoas podem dizer: mas que escolha tola que você está fazendo. Eu sei que para nós não é. Mas há muitos que escolheram a ambição deste mundo, o enriquecer-se neste mundo, ou apenas a ganância que há neste mundo. Porque muita gente escolhe a riqueza, mas nunca alcança a riqueza. Apenas tem a ganância, apenas tem o desejo de enriquecer. Muitas pessoas estão movidas por ganância, e não é sórdida ganância, é apenas ganância. E estão elas numa escolha, mas não é a melhor escolha. Se nós fizermos, e devemos fazer, a melhor escolha, que é escolher por Cristo, a Bíblia nos diz: vocês valem muito mais. Eu quero te dizer nessa noite que talvez eu e você não tenhamos a noção do quanto nós valemos. Jesus disse: vocês não valem muito mais. Nós às vezes não temos a noção do valor que cada um de nós tem. E não estou falando de um valor no seu sentido absoluto. Eu estou falando do valor que tenho para alguém. No caso,
no valor que eu tenho para o meu Pai, no valor que eu tenho para o Senhor. Vocês valem muito mais. Vocês valem muito mais do que vocês imaginam. Jesus estava falando para umas pessoas que viviam dias de crise tão difíceis. Pessoas talvez com uma baixa autoestima, tão injustiçadas, tão massacradas pela vida, tão aviltadas em tantas realidades do seu viver, em tantos momentos de sua vida. E Jesus diz com toda a autoridade: vós valeis muito mais. Muito mais. Eu imagino essa palavra entrando naquelas pessoas, mudando a autoestima delas. Quando Jesus questiona: não sabeis que valeis muito mais? Aquilo entrou dentro de cada uma daquelas pessoas, muitos deles pobres, talvez miseráveis. Você pensa que quando Jesus falou a parábola do rico e de Lázaro, e falou de Lázaro numa situação miserável, como mendigo, e ele salvo nos céus, você acha que as pessoas se identificavam mais com o rico ou com Lázaro? Os ouvintes de Cristo. Eles estavam numa situação de miséria. Eles viviam uma situação de miséria. As pessoas tinham fome, tinham necessidade. As pessoas viviam uma grave realidade de injustiças, de opressões. Quando Jesus fala, e fala a esta gente: vós tendes valor, uma esperança encheu aqueles corações. Meus irmãos, saiba do seguinte: não ouça a mim, ouça Cristo dizendo: você vale muito mais. Você vale muito mais do que você imagina. Numa expressão bem nossa, bem do nosso falar, bem da nossa cultura, não se venda barato. Valorize-se. O reino de Deus está diante de nós. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, e eu falo ao Senhor que o dedo de Deus esteja no nosso meio, e que Ele expulse demônios, sabeis que é chegado sobre vós o reino de Deus. O governo de Deus está sobre a nossa vida. E nenhuma força maligna poderá fazer frente ao poder de Deus que está sobre a tua vida, que está sobre a minha vida, que está sobre nós. O dedo de Deus expulsará demônios. Essa expressão, o dedo de Deus, é uma expressão tão interessante, porque não é a mão de Deus, mas o dedo, apenas o dedo do Senhor. Sabe, o Senhor não precisa de sua mão inteira para vencer o diabo. O Senhor só precisa do seu dedo, e não diz nem qual deles. Então eu me atrevo a dizer, do seu dedo mindinho. Como não diz qual deles, eu tenho o direito de dizer, com o seu dedo mindinho, para expulsar demônios.
nenhum deles ficará diante de nós, nenhum deles ficará diante do nosso Senhor. A Bíblia nos fala que quando o Senhor foi libertar o povo de Israel, hoje, os judeus celebram neste período a festa da libertação, a festa das luzes, a festa de Hanukkah, que é celebrada no mês de dezembro. Festa essa que o próprio Senhor Jesus participou, e encontramos no livro de João, quando Jesus se pôs de pé no dia da grande festa, na festa das luzes. É essa festa, festa de Hanukkah, onde se celebra a vitória dos macabeus, onde se recorda que o Senhor libertou o povo de Israel do poder de Faraó, e que o mesmo Deus que os tirou do Egito, tirou o Egito de cada um deles, tirou o inimigo no meio deles. Tirá-los do meio do inimigo era uma coisa, tirá-los de um território hostil era uma coisa, tirar o inimigo do seu território, do próprio território de Israel, o inimigo que está dentro do território de Israel, isso já é outra libertação, é outro nível de libertação. É isto que Hanukkah celebra. E celebram as luzes porque houve, segundo a tradição, isso não é a Bíblia, segundo a tradição hebraica, a multiplicação do azeite, que só atenderia, que só suportaria acender a lâmpada durante um dia, e durou 8 dias a lâmpada acesa. Sabe, o povo de Israel caminhou no deserto, aonde não se planta e aonde não se colhe, por 40 anos. Eles foram sustentados por Deus, pelo maná, aquele pão dos céus, que os alimentava diariamente, que cada dia cada um tomava a porção que necessitava, e não mais do que necessitava, sendo que antes do dia do descanso do sabá, lhe era permitido tomar porção dobrada, para que no sábado não fizessem o trabalho de recolher, consagrando-se totalmente ao Senhor. Aquele povo foi sustentado por Deus. Houve o sobrenatural de forma constante. Eles comiam e eles bebiam. A água que escorria da rocha, ali bebiam eles. Aquela água jorrou e jorrou incessantemente. Há muita discussão sobre como isto procedia, porque muitos creem assim, havia um manancial de águas que quando Moisés golpeou, Deus fez com que saísse aquela água. Mas o detalhe é que o povo caminhava, o povo se movia, e os Salmos diz, e a pedra os seguia. Então isso é algo muito mais sobrenatural do que nós podemos imaginar. Eu me lembro da história
do reverendo Samuel Doctorian, que ele fez uma campanha no Oriente Médio, e nessa campanha, o reverendo Samuel Doctorian colocou na tenda, que era uma tenda de circo, colocou o nome de sua igreja. E você sabe qual era o nome da igreja do reverendo Samuel Doctorian? Era sobre esta pedra. Era chamada a pedra que rola, a pedra que caminha. E então, ele disse: Senhor, como é que as pessoas virão? Nós não podemos fazer anúncio, né? Coloque o nome da igreja. E ele então avisou aqueles que estavam fazendo tudo: por favor, coloquem o nome, avisem que a igreja estará aqui. Qual é o nome da sua igreja? A pedra que rola, a pedra que caminha. Encheu-se, porque todos queriam ver o show do Rolling Stones. Então, lotou. Deus, eu não sei como Deus agiu, mas lotou ali. E ele disse, e sempre me chamou a atenção o sobrenatural desta pedra, seguir o povo de Israel. Há uma pedra que segue a mim e segue a você. Há uma pedra que está conosco e que não basta ela me seguir, eu tenho que segui-la, eu tenho que caminhar com ela. Cristo é a pedra sobre a qual está edificada a igreja do Senhor. É por isso que quando Deus disse, fala a pedra em Moisés, por causa do povo, a Bíblia diz claramente, por causa do povo, Moisés se irou. O homem mais manso da terra, digamos assim, perdeu a cabeça e bateu na pedra, e a pedra deu água. Mas Deus tinha dito a Moisés, fala docemente. Meus irmãos, às vezes, por causa de outros, nós agimos para com a pedra, para com Jesus, como não deveríamos agir. Nós tratamos, Ele fará os mesmos milagres, mas nós vamos dar contas. Saiba que Deus fazer os milagres não quer dizer que Ele esteja concordando com tudo que nós estamos fazendo. Quer dizer que Deus é fiel. Que Deus é fiel. Que Ele prometeu, que Ele fará. Mas depois, Ele vai se acertar com cada um de nós. Ele vai conversar com cada um de nós. Ele é Deus. E de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isto ele colherá. Nós temos pregado sobre o reino de Deus, e eu tenho pedido a Deus, dá-nos temor. Talvez uma das coisas que mais a igreja tenha perdido é o temor. O temor não é um pavor, mas o temor é mais do que uma reverência. O temor é mais do que um respeito. É interessante que a Bíblia fala, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Respeito é uma coisa, honra é outra, mas são coisas que andam juntas e são semelhantes. O temor está nesse mesmo nível. O temor é algo que não é medo, não é pavor, não é uma fobia. O temor é aquele estremecimento que eu tenho diante do que é sagrado,
santo, absoluto, Deus Todo-Poderoso. Se não há algo que trema dentro de mim, que estremeça pela santidade de Deus, onde está o meu temor? Por que um homem tão experiente como João, o discípulo a quem Jesus amava, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus, a presença do Senhor, e diz que caía em sua presença? Porque um homem como o profeta Daniel, um homem tão conhecedor das revelações profundas de Deus, diz que caiu como morto? Porque essas pessoas tinham temor. Essas pessoas tinham temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor implica-se, entre outras coisas, em termos consciência que todos nós daremos conta de tudo para Deus. E isso deve provocar em nós um temor que nos leva a um comportamento correto, a um comportamento exemplar, a um comportamento certo. Há coisas que não é propriamente um sentimento de medo, mas há um temor no seu coração, há um temor em sua vida que te leva a uma postura de prudência. E você caminha com um cuidado diferente. Veja, o temor leva a uma prudência, o medo leva a uma fuga, é muito diferente. A prudência te faz dar o passo certo, na hora certa, da maneira certa. Você avança, mas avança com quê? Com prudência. Por quê? Porque existe temor. E porque existe temor, existe sabedoria. E a sabedoria se manifesta, entre outras coisas, em uma atitude de prudência. Como a igreja está com falta de temor, e agora eu direi uma coisa, falta de temor reverencial, inclusive. Tratamos Deus de qualquer maneira. Eu sei que Deus é Pai, eu sei que Deus nos ama, eu sei que Ele é amigo. Mas às vezes eu olho a igreja e digo, eles conhecem Deus, eles sabem como se dirigir ao Senhor. Eu volto a dizer, isso ainda será explanado aqui. Mas eu volto a dizer, você não se apresenta diante do Senhor de qualquer maneira. Você não ora de qualquer maneira. Vós orareis assim, disse Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos deu um modelo de como devemos orar, de como devemos nos dirigir ao Pai. Jesus nos disse para pedirmos, mas não pedirmos de qualquer maneira, para pedirmos no seu nome. E meus irmãos, eu disse isso a um grupo de pastores, eu falo aqui de novo,
Como me preocupa como o nome de Jesus não está sendo tão falado na igreja como deveria ser falado. Há mensagens, há sermões, há pregações que você não ouve uma vez o nome de Jesus Cristo. Há músicas sendo cantadas na igreja que nenhuma vez se fala o nome de Jesus Cristo. Nós, no passado, quando cantávamos, o que mais ouvíamos? Jesus. O que mais ouvíamos? A cruz. O que mais ouvíamos? O sangue. O que mais ouvíamos? A sua ressurreição. Onde estão esses temas? Esses temas onde estão sendo falados? Onde estão sendo cantados? Estamos cantando hinos que bem poderia qualquer outro cantar, que qualquer um poderia falar. Falamos de vitória, falamos eu posso, falamos eu consigo. No passado, os hinos eram Ele pode, Ele tudo pode. Agora é eu posso. Afinal de contas, quem é o centro da minha adoração? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu quero Jesus de volta. Eu quero o nome de Jesus de volta. Eu quero falar de Jesus. Se não falamos de Jesus aqui dentro, como falaremos dele lá fora? Eu quero falar dessa paixão, eu quero falar de sua morte, eu quero falar de sua ressurreição, eu quero falar de sua encarnação, eu quero falar de Jesus, eu quero encher o meu coração com esse nome que não vai sair dos meus lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu quero falar Jesus, 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 sem parar Jesus, porque eu amo. Não me é custoso, não me é difícil falar o nome daquele que eu amo. Nós temos que ser, como igreja, uma noiva apaixonada. E uma noiva apaixonada tem que falar o nome do seu noivo. Tem que declarar palavras de amor, palavras de carinho. Porque o noivo está apaixonado. Eu espero que a noiva também esteja apaixonada. Casamentos são coisas tão lindas, aquelas cerimônias tão maravilhosas. A família, quando tudo está bem, não é? A família está bem, a noiva está bem, o noivo está bem, o celebrante também está bem. E lá vem cada um. Há tantos sonhos, tantas esperanças, tantos desejos. E é bom que seja assim. É bom vermos quando a noiva chega. Sabe o que eu gosto de ver? Eu gosto de ver os olhares. O olhar. Nos meus 35 anos de ministério, eu celebrei muitos casamentos. E cada um deles, obviamente, tem suas particularidades. Eles são diferentes, porque são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Mas eu gosto de ver o olhar de quando as pessoas se viram, quando a noiva vai entrar. Para quem eu olho? É para o noivo. Eu olho para o noivo, eu fico olhando para o noivo, eu fico olhando para os olhos do noivo, para o rosto do noivo. É muito comum o sorriso, é muito comum. É engraçado, conhece tanto, sabe tanto. É ela que está vindo lá, mas é como se ele a visse pela primeira vez. Abraão. Há um texto nas Sagradas Escrituras, quando Abraão está entrando no Egito com Sara, e Abraão vira para Sara e diz: tu és formosa. Mas no hebraico, a palavra é assim: agora vejo. Agora vejo que és extremamente formosa. Abraão era um tipo romântico. Eu gosto do velho Abraão. Eu gosto do jeito dele de ser. Abraão olha e diz: agora eu vejo. Dizem os rabinos é que dizem isso. E eu acho que eles conhecem alguma coisa.
de Velho Testamento, eu não tenho dúvida que eles conhecem, que Abraão estava caminhando e ele olhou. A Bíblia não fala nada disso, eles é que falam. O reflexo de Sara nas águas do Nilo. E olhando a beleza de Sara nas águas do Nilo, Abraão vira para Sara e diz: agora eu vejo. Você já imaginou como Sara se sentia? Abraão era o cara. Como Sara se sentia? Porque Abraão vira: agora eu vejo. Meus irmãos, estas colocações são ensinamentos bíblicos. Nós deveríamos adorar assim. Nós deveríamos: oh Senhor, agora eu vejo. Como Tu és maravilhoso, como Tu és bondoso. Agora eu vejo toda a Tua formosura, agora eu vejo toda a Tua glória. Senhor, é como se eu não te conhecesse. Foi o que disse Jó: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando um pacto. Sabe, os pactos eram selados com sacrifício, mas não era apenas o sacrifício. Comia-se o cordeiro sacrificado. Na Páscoa, o cordeiro pascal era celebrado, era assado, e toda a família e todos os amigos comiam junto da carne do cordeiro. Quando nós sentamos juntos, sabe, jantar, almoçar, tomar o café da manhã, juntos, é algo bíblico, é algo importante. Reative esse bom costume na tua vida. Sente-se ao redor da mesa com os seus, coma junto com eles. Sabe o que é isto? É pactuar. Pactuar é ter compromisso, é manter aliança, é estreitar laços. Nós temos que sentar juntos, comer juntos. Nós teremos aqui a nossa virada de ano. Será a última virada de ano neste local. Deus já está preparando o nosso próximo local. Nós estamos falando isso e sempre pela fé. Mas eu sei que a fé traz à existência o que não existe. E nós vamos ter uma ceia. Nós vamos ter uma ceia de Natal aqui. Temos que sentar juntos. Temos que comer juntos. Temos que ter comunhão. Sabe, a ceia do Senhor também era chamada de Eucaristia, que justamente celebra esta graça de um para com o outro. Que o Senhor possa trazer a nós a escolha correta, a escolha do reino. Mas nós estamos aqui celebrando uma ceia dizendo: temos superior aliança. O reino de Deus é uma realidade na nossa vida. Essa é uma ceia do reino. E que um dia, nas bodas do Cordeiro, celebraremos junto com Cristo Jesus uma grande ceia. Uma grande ceia. Sabe, a ceia na igreja primitiva era chamada, inclusive, o encontro de ágape. O nome grego
para amor. Eles participavam de uma primeira ceia, eles comiam, traziam comida. Aquele que não tinha comida poderia comer, aquele que tinha recursos trazia mais comida. É o que a Bíblia diz, que participavam juntos, com singeleza de coração, do partir do pão. Quando nós participamos do partir do pão juntos, nós nos tornamos companheiros. Companheiros são os que compartem os pães. É por isso que é tão importante, é por isso que nós dizemos, segure o teu pão, até que todos recebam, para que tenhamos um espírito de companheirismo aqui dentro. Que Deus nos dê a esse ministério, nos dê a essa igreja, e no crescimento, e no desenvolvimento, na multiplicação dessa igreja, nos dê companheirismo. Nós temos que ser companheiros, verdadeiros companheiros, um dos outros, compartilhando, como a Bíblia diz, ninguém considerava nada exclusivamente seu. Isto é reino de Deus. E eu quero viver o reino de Deus. Eu quero orar da maneira como um cidadão do reino de Deus tem que orar. Eu quero jejuar da maneira como um cidadão do reino de Deus jejua. Eu quero viver como um cidadão do reino de Deus tem que viver. Eu quero que Deus governe sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre todos nós. Eu quero o Senhor sendo Senhor das nossas vidas. E é nesse espírito que nós vamos agora participar da ceia do Senhor.